coordenadores. Essa é a nossa primeira reunião com articuladores, em que eu falo em específico com os articuladores e não com os diretores, somente em reunião de diretores de escola. A partir de agora, o nosso contato, a nossa orientação será sempre nas reuniões com os articuladores. Tem sido assim da secretaria para as DEs, os articuladores regionais aqui, eu e o Adriano, a gente já falou isso em alguma reunião de diretores antes, e a reunião deles acontece sempre comigo e com o Adriano, não é com o dirigente, é com os representantes regionais, e nós com os representantes da escola, aqueles que a direção indicar como sendo articuladores. Tem escolas que é o próprio diretor e outras que é o vice ou coordenador. Só pode ser articulador pessoal da equipe gestora, tá ok? Eu tô com saudade de vocês, eu tô com saudade de reunião na DE, daquele tempo que a gente chegava e via aquele salão cheio, um monte de gente ali fora se cumprimentando, conversando, dá saudade, tá legal? Sobre a dinâmica da nossa reunião. Como tem grande chance de algumas das perguntas de vocês serem respondidas nas próximas telas, vou esclarecer que não tem tantas telas assim, não, tá? Então, nós optamos por fazê-la neste momento, essa parte que eu vou explanar sobre o assunto, faremos com o microfone e chat fechado. Quando terminar a parte da minha apresentação, daí a gente abre para perguntas, porque senão leva muito tempo e às vezes são coisas que dali a pouco estarão para ser respondidas, tá bom? Só um minuto. Voltando aqui, que eu tive que responder algo ali. Então, vamos começar e depois a gente abre para vocês. A Débora mandou um WhatsApp dizendo que estava sem som. Tô tentando falar mais alto. Melhorou, Adriano? Oi, Anneli. Tá normal, para mim aqui tá normal. Tá normal? Provavelmente, Débora, dá uma olhada aí na sua Talvez máquina. seja a conexão, então, lá no local onde ela está, igual nós ontem na diretoria de ensino. Hoje, Isso. eu e o Adriano, a gente está fazendo reunião de casa, né, Adriano? Sim. Porque ontem a internet da DI estava tão ruim que eu praticamente não consegui acompanhar a fala da dirigente à tarde por causa da internet, que não estava legal lá na DI. Então, nós optamos fazer de casa hoje, tá ok? Pode ser que alguém que o som esteja ruim, então, se for a conexão aí das escolas, pode ser que não esteja muito legal. Vamos pedir para Débora, sai e entra novamente, fazendo favor, pode ser que seja alguma questão nesse sentido. E aí, quero esclarecer também que nós vamos gravar, então, caso alguém depois precise retomar alguma fala, alguma questão que ficou aí pendente, a gente pode disponibilizar a gravação, né, Nelly? Sim, com certeza. Eu abri a minha tela aqui, tá visível, Adriano? Sim, tá ok. Então, gente, vamos começar a minha apresentação, depois nós abriremos para interação, tá legal? Essa reunião de hoje nós vamos falar sobre ações prioritárias do Conselho de Escola, que na realidade seria uma espécie de plano do Conselho, e o SGCE, que é o Sistema de Gestão de Conselho de Escola, que vocês já começaram a conhecer porque vocês cadastraram os membros e a proposta pedagógica, e tem muita gente que agendou reunião e inseriu ata já. Tem alguns que estão com uma certa dificuldade, mas a proposta e o cadastro dos membros, todo mundo fez. A base do Conselho... uma coisa, antes de eu continuar, essa seria a primeira tela mesmo do conteúdo. A gente tem a firme intenção de tentar terminar até umas 10h30 por aí, 11 horas no máximo, tem que ser antes disso, porque às 11 eu já tenho um outro agendamento e sei que vocês também têm pessoas que têm outras reuniões agendadas para depois das 11 horas. Vou tentar ser rápida. Adriano, se você vê que eu estou delirando demais e demorando demais, me dá um toque no horário, por favor.
A base da gestão democrática, gente, a base do conselho é o princípio da gestão democrática. Se eu falo em gestão democrática participativa, mas todas as decisões são tomadas só pela equipe gestora, que raio de democracia seria essa? É difícil alcançar essa participação, conseguir pessoas que morram de paixão por estar participando, envolver as pessoas. Daí, às vezes, quando envolve, tem alguns que têm cada ideia esquisita que dá a impressão que nem conhece a escola. Tem diversos percalços aí para conseguir fazer as pessoas participarem, para fazer isso fluir lentamente. Não é assim, sim, não é simples, porém é necessário. Não faz sentido. Tudo aquilo que é autoritário demais, as pessoas vão automaticamente contra e daí nada dá certo mesmo. Então, é necessário, é princípio da legislação, está estabelecido, mas é mais que tudo necessário a participação das pessoas para que desenvolva o sentido, aquela sensação de pertencimento. Como que eu pertenço a algo, sendo que jamais me ouvem, sendo que nem fico sabendo o que vai acontecer, que decisão vai ser tomada, sendo que sou ignorada, que como me sinto pertencente a isso. Então, a ideia por trás do Conselho de Escola, a ideia maior é gestão democrática participativa. Eu não sei se o termo correto seria meta. Aí a gente colocou como meta, mas a grande ambição para o Conselho de Escola é que a participação dos conselhos de escola, se em algum lugar vocês verem a sigla CE, é Conselho de Escola, que a participação dos conselhos de escola no cotidiano escolar, na tomada de decisões, das ações desenvolvidas, todo aquele envolvimento na escola, avance, amplie, semelhante ao que aconteceu com os grêmios nos últimos anos. Há 10 anos atrás, o Grêmio era quase um faz de conta. Tínhamos poucas escolas que um Grêmio era realmente participante, que estava envolvido, eram bem poucas. Hoje isso já está mudando, está bem melhor. Os Grêmios participam, estão envolvidos na escola e cada vez está melhorando isso. Foi feito, obviamente, não foi do nada, né? Vem sendo desenvolvido um trabalho aí de formação dos grêmios, de parcerias, reuniões, algo para fortalecer realmente. E o sonho é que o conselho de escola tenha um caráter semelhante a esse do Grêmio hoje de envolvimento na escola. O fortalecimento da transparência e publicidade com a alimentação do SGCE, Sistema de Gestão do Conselho de Escola, na sede. O SGCE tem como função armazenar as informações com transparência e funcionalidade. Esse termo hoje está comprometido, sim. A funcionalidade hoje está manca, não está funcionando legal no sistema lá ainda, para o acompanhamento dos órgãos centrais. Estão adequando a plataforma sede para uma melhor funcionalidade desse sistema. Então, haverá correções, alterações para melhor atender as necessidades pontuadas por vocês, que a gente retransmite para eles. Nessa semana, nesses dias, parece que está meio difícil agendar reunião, não estão conseguindo. Eu e o Adriano entramos em algumas telas que aparecem para nós. Tá visível que parece que vocês agendaram uma reunião, aparentemente não foi salva, entrou, agendou de novo e de repente aparece no relatório 2 agendadas para o mesmo dia. Então, ocorreu duplicidades, tem várias coisas. Inclusive, estão pensando em inserir um bendito botãozinho do excluir quando algumas coisas são colocadas em duplicidade ou erroneamente, em algumas situações. Mas não vai contando muito com isso, vai levar um certo tempo. Mas neste momento, este sistema passa por adequações, tá ok? É provável que o Conselho de Escola venha a ter um estatuto semelhante à PM e ao Grêmio. O Grêmio também tem um estatuto próprio, é o modelo padrão, o da PM também. A diferença, não, eu imagino que não teremos toda aquela angústia de APM, de registrar e tudo mais, porque a PM tem CNPJ, é outra realidade.
por isso o registro em cartório. Estatuto do Grêmio, pelo que eu saiba, não precisa registrar em cartório, então vai ser só um estatuto para nortear, porque tudo, estatuto do Grêmio não, estou falando do Conselho, desculpem, o estatuto do Conselho provavelmente será semelhante ao do Grêmio, e é para nortear mesmo algumas coisas. Um dos grandes pontos de polêmica é a questão do número de membros, se o diretor conta ou não conta, se é aquele total mais um, essa questão ainda causa polêmica. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais disso, tá bom? Papel do articulador, vocês. O que se espera, o que a SEDUC espera do articulador? Que ele promova a articulação entre Conselho, Grêmio e APM. Esse é um mantra que vai aparecer a todo momento: articulação, Conselho, Grêmio e APM. Esse é imprescindível. Participar das orientações, ser articulador nas ações do Conselho de Escola e apresentar devolutiva aos articuladores. Aqui faltou uma letrinha, uma palavrinha, aos articuladores regionais, vocês darem devolutivas a nós de situações ou dificuldades que estiverem enfrentando e daquilo que deu certo, que foi bom. Estabelecer uma comunicação ativa com os articuladores da DE, eu e Adriano. Mobilizar a ação protagonista do Conselho de Escola. Isso é difícil, eles têm sido chamados para deliberar sobre, mas protagonismo mesmo, se envolver, trazer ideias, não sei se todos estão conseguindo isso. E esse é um processo lento, não se constrói da noite para o dia, não que o Conselho de Escola esteja sendo criado agora, é uma coisa antiga, há muito tempo, porém, esse envolvimento no cotidiano ali é um pouco mais difícil da gente fortalecer. Incentivar a participação dos conselheiros nas reuniões ordinárias e extraordinárias. É outra coisa meio difícil. Normalmente, vinha lá de trás um certo reserva em participar de reuniões. As pessoas não morriam de paixão por participar de reuniões da escola. Não sei se melhorou muito isso, não. Perfil do articulador local. Vocês, o que se espera que vocês tenham as características dos articuladores? Vocês e nós aqui. Acreditar na gestão democrática. Como que eu posso ser articulador se eu decido, se eu entendo que as minhas decisões são sempre melhores e eu não preciso ouvir ninguém? Fica meio difícil, né? Ser proativo, ter iniciativa, ter ideias, fazer acontecer as coisas, mexer o doce. Ter boas relações entre os colegiados. E aí a gente volta. Colegiado, nós temos o Conselho de Escola e o Grêmio e a instituição parceira, né, a PM. Mas boas relações entre esses três é imprescindível. Predisposição para participar das reuniões com a ADE. Reafirmo aqui que nós não estaremos mais tratando desses assuntos com o diretor da escola, com os articuladores. Por sinal, aqui, boa parte é diretor, mas se o articulador não está mexendo, a gente vai ter que falar para o diretor, pelo amor de Deus, vamos dar uma acordada aí, fala para a pessoa, o articulador seu não participou, mas a nossa intenção é fazer a conversa, o diálogo com os articuladores, tá bom? Porque nas reuniões de diretores, às vezes tem tantos outros assuntos, colocar mais esse vai ficando muito extenso, e as pessoas acabam se concentrando em outros e não nesse. Por isso que na reunião de ontem não entrou essa nossa de hoje. E, por sinal, ela foi extensa mesmo, nem teria como. Reunião extraordinária ou reunião ordinária? Nós percebemos uma certa dificuldade para diferenciar as duas. O que é ordinário? As 4 que constam no calendário de vocês na sede, que vocês colocaram lá. Uma por bimestre. Vocês colocaram, tem 4 reuniões, uma por bimestre. Quando o supervisor de ensino analisa o calendário para validar lá na sede,
ele olha se tem 4 reuniões do conselho de escola. Estas são as reuniões ordinárias. Reunião extraordinária, todas as outras que acontecerem fora essas 4, tá ok? Assembleia para constituição do conselho de escola, aquela lá em fevereiro, normalmente o pessoal acaba fazendo meio que na primeira reunião de pais, assembleia, que já faz a Assembleia Geral de APM, às vezes coincide as duas, é onde se constitui o conselho. É uma reunião ordinária. Porque como que eu posso ter um conselho montado e montar as demais reuniões, prever as datas das demais reuniões ordinárias se eu não tiver uma assembleia que constitua o meu conselho para aquele ano? Então, a assembleia é ordinária e as 4 que vocês colocam no... Pode colocar assembleia no calendário também, beleza? Que vocês colocam no calendário escolar. Então, estas são as ordinárias. Todas as demais, extraordinárias. Reunião para tratar da indicação, papel, não, se tem interesse ou não. Foi extraordinária. Reunião para decidir sobre a utilização da verba da APM. Chegou a verba da tecnologia, chegou a vai vir agora da dignidade íntima e não sei o que, tem que ter uma reunião sobre isso. Extraordinária. Tudo é extraordinário, fora essas que eu citei. Agora, quando dá para conciliar? Eu tenho uma reunião ordinária agendada para junho, final de junho, e eu tenho que fazer a reunião para liberar sobre tal recurso do APM, dá para casar as duas coisas. Obviamente, se faz uma só, e daí não é necessário agendar uma extraordinária, quando é possível conciliar datas, ok? Livro físico do conselho de escola. Em épocas tecnológicas, agora estou sofrendo muito com isso, porque eu sou meio dinossauro, não sou tecnológica, mas eu vejo que vocês nas escolas estão bem mais avançados, desenvolvidos que a Aneli. Vocês têm feito reuniões online, e daí cria-se lista de presença. Hoje mesmo o Adriano criou uma para essa nossa. Mas, então, eu fiz uma reunião de conselho ou eu fiz uma reunião de APM. E fiz online, tem lista de presença, e fez a ata online, postou no grupo do WhatsApp, as pessoas concordaram com a ata, beleza. Tá, deu tudo certo, eu tenho ata, eu tenho lista de presença. Porém, aí abre aspas, negrita, Arial Black, fonte 96, acho que é 96 a maior. O livro físico tem que ter esse registro, tá? Não basta só ter uma pasta ali no desktop de vocês, onde eu tenho uma pasta para PM, uma pasta para o conselho, aqui estão as minhas reuniões, tá todas as atas salvas aqui, eu imprimi, eu tenho aqui, mas o livro específico, conselho de escola, tem que existir, ele não foi abolido, tá? Então, eu não sei se vocês optam por colar essa folha que gerou e cola no livro. Sei que lá pelas tantas, de tanto colar folha, ele vai ficando horroroso, né? Ou se tem adaptado sobrando, que dá para solicitar que a pessoa transcreva a ata da reunião realizada à mão, para não ficar aquele livro que vai ficar naquele negócio estranho, imenso, da metade em diante. Aquilo que vocês acharem melhor. Ou fixa, cola, que não seja com aquela cola bastão, porque com o tempo aquilo lá solta, dependendo da marca. Ou vocês transcrevam, acho que tem alguém aí com algum tempo e um momento que transcreva, mas é imprescindível que tenha essas atas registradas no livro físico. E isto vale tanto para conselho quanto para APM, tá ok? Todas as reuniões registradas no livro. O livro tem que estar atualizado caso ocorra algum questionamento sobre as decisões do cotidiano escolar, alguma coisa que se questione, a ata esteja acessível para que se leia e veja. Já pensou, está salvo no computador do diretor, ele tirou 30 dias de férias e viajou, e não está salvo no perfil dele, como é que eu acesso a ata para ver como que está escrito lá de verdade? Então, tem que ter o livro. E a SEDUC orientou na reunião que eu e o Adriano tivemos sexta-feira, que a supervisão das unidades escolares verifique os livros físicos de conselho de escola.
tá? Então, eu passei isso na reunião da supervisão segunda-feira, pedi para os colegas fazerem isso. Então, é provável que peçam a vocês para verem o livro físico, quem está em teletrabalho, agora com essa mudança que está passando, a qualquer momento o pessoal volta, não sabemos. Não sei se pedirão digitalizado para ver a foto, ou se quem for na escola presencialmente, mas que o livro físico, se o supervisor de vocês chegar na escola, por favor, mostre o livro, tá? Mostrem o livro, que o livro de vocês está correto. Para vocês, articuladores, o que eu peço agora encarecidamente? Quem está com um caderninho aí para anotar, anote essa última linha, por favor. Se não tiver com o caderninho, pega uma folha e anota assim mesmo. A Constituição do Conselho de Escola atende à paridade? O que é paridade? É aquilo que está lá na lei, eu acho que é a 444, se eu não me engano, que estabelece, cria o conselho de escola. Eu sou ruim para decorar número de lei e ano mais ainda, tá? Me perdoem se eu falar a lei errada. O que é previsto na legislação, que eu acho que é a 44, é que o conselho de escola tenha 25% dos membros aluno, 25% pais, 40% professores, 5 especialistas, equipe gestora, e 5 funcionários por cento. Então, dá um total de 100. Esse 100 está claramente dividido: 50% equipe da escola, 50% pais e alunos. Então, esses detalhes têm que estar atendidos. É óbvio que se o conselho, vou pegar, por exemplo, uma escola que tem um conselho de 26 membros, metade de 26 é 13. Não dá para eu pôr 6 pai e meio, 6 alunos e meio. Um vai ter 7, o outro vai ter 6. Beleza? Pela impossibilidade matemática. O que não dá? Metade de 26, 13, eu coloco 3 alunos e 10 pais. Isso não. Tem que ser algo ali próximo. Se a matemática não permitir números iguais, minimamente próximos. Entendeu? Não sei se eu fui clara com o meu exemplo. Outra coisa, na parte da escola também, às vezes vocês ficam que eu tenho um especialista, mais o diretor que está lá, mais o funcionário, daí não dá para atender 40% dos professores. Se por motivo de aproximação for necessário, você reduz um professor para colocar o especialista, se for a situação. Porque o especialista, o vice ou o coordenador, normalmente é um professor designado. Mas atentem para esse detalhe da paridade. Eu ainda não consegui ter uma certeza clara sobre isso, a questão do diretor. Se é um número, a princípio me falaram no começo do ano, o pessoal da SEDUC, foi até num telefonema que eu liguei para esclarecer isso e disseram, não, somado com o diretor, tem que ter número par do total de membros, 20, 22, 24, 26, 28. Depois, outras DEs ressuscitaram um comunicado de 1900, eu não sei se é 86 ou 96. De qualquer forma, é um documento de mais de 25 anos de idade, ou é 25 ou é 35. Eu acho que é de 86, tá legal? Esse comunicado sugere não, ele primeiro determina que é o número de participantes mais o diretor, então seria um número ímpar. Mas a gente pergunta, será que um simples comunicado de 86 está valendo para hoje? Essa dúvida ainda está no ar, tá legal? E outra coisa que esse comunicado traz é uma sugestão de número de membros proporcional ao número de classes da escola. Mas era uma sugestão. Então, isso ainda está meio no ar. Esse ano eu sei que tem escolas que está com tipo 24 mais um o diretor, 20 mais um o diretor, ou tem outras que tem já o número redondo somado com o diretor. Enquanto não sair nada escrito mais claro sobre isso, oficial, a gente mantém do jeito que vocês fizeram.
por enquanto, mas estejam atentos que isso poderá mudar. Em algum momento, se no estatuto clarear mais isso, parece que no segundo semestre a SEDUC estará trabalhando sobre o estatuto, estarão desenvolvendo um estatuto do conselho. Eu sonho que esse estatuto virá claro se é essa questão do número, se há uma proporção de número de membros com número de classes mesmo, e se o total de número de membros, quando se fala em paridade, meio a meio, equipe escolar, metade pais e alunos, se o diretor entra como equipe escolar ou ele é um membro à parte sem direito a voto. Nós tivemos diversas reuniões sobre isso, eu já participei de umas 5 ou 6 pelo menos, e esse assunto é falado, mas ainda não colocaram claramente, alguém achou esse comunicado de lá de trás e isso está meio no ar. Então, por enquanto, a gente mantém da maneira como vocês fizeram. Atentem apenas para que não... Olha, peguem lá o livro de vocês, teve gente que mexeu depois, colocou tantos, depois mexeu no número, a ata da Constituição, vê se está correto o número de pessoas que está constando na sede, se não, faça um adendo aí na ata, né, uma observação, e verifiquem se vocês não têm mais equipe escolar do que pais e alunos. Deixando o diretor fora. Nesse momento, vamos deixar, tiro o diretor, o número que sobra, eu tenho mais equipe do que pais e alunos? Verifiquem isso, se tiver isso, tem que corrigir, tá legal? Por favor, não dá para ser um conselho de escola em que ao todo, entre especialistas, professores, peguemos por aí um conselho de 24 pessoas, entre especialistas, funcionários e professores, eu tenha 13 e só 7 pais alunos, e desses 7, 5 pais e 2 alunos. Esse conselho não atende à paridade, tem que corrigir isso. Então, essa é uma tarefa que eu deixo para vocês e peço que verifiquem isso atentamente, por favor. E essa questão do diretor, por enquanto, deixa como está quem pôs 20 mais 1 o diretor, 24 mais 1, ou quem pôs 24 incluído o diretor. Deixemos como está no momento, mas é provável que isso seja alterado quando sair o estatuto e que traga mais luz a essa questão. Nem adianta me perguntar se o meu, eu fiz 20, pois comigo diretor 21, tá certo? Não sei, essa questão no momento eu não tenho resposta para isso. O que é imprescindível? Tire você, o diretor, desse 21, vê os 20 que sobrou, se tá dando metade equipe escolar, metade pai e aluno, e a proporção, tá ok? APM. No momento, a gente ainda não tem na sede um local para inserir membros, ata de eleição da APM, documentos da APM. Notaram que eu comecei a frase dizendo, ainda não tem. Pelo que ouvimos, dá a impressão que teremos em algum momento, mas no momento ainda não há isso, tá ok? Independente, a mesma recomendação que eu fiz do livro do conselho, eu faço sobre o livro da APM. Independente se vocês têm atas digitalizadas, documentos, PDFs, salvos, pastas, listas de presença, tudo muito lindo feito no digital, os livros físicos também têm que estar completos. Mesmo em tempo de pandemia, é imprescindível que a ata das reuniões online da APM sejam registradas, nossa, engasguei bonito, hein? Sejam registradas nos livros próprios, faltou um S aqui, transcritas ou fixadas, como vocês acharem melhor, mas que exista um livro na escola, que se precisar, alguém cate na mão esse livro, folheie e encontre nele as benditas atas, tá? Agendamento de reuniões no sistema de gerenciamento do Conselho de Escola e inserção de atas. O calendário prevê as 4 reuniões, teve gente que conseguiu pôr as 4 mais assembleia. Essas 4 que
estão no calendário escolar são as reuniões ordinárias. Assembleia, como eu disse lá atrás, para a eleição, né, Constituição, também é ordinária. Todas as demais, extraordinárias, ok? O sistema está passando por adequações, portanto, em breve será possível a gente inserir reuniões ocorridas no início do ano. É provável que eles criem um link para editar as coisas, tá legal? Aqui eu quero sair, voltar, cadê a Nelly? Descompartilhar só um minuto. Estão me vendo? Tá vendo, Adriano? Sim, Anneli. Quero falar sem estar mostrando a tela, para vocês verem que eu estou dizendo isso mesmo. Eu dei uma orientação anterior, que era para vocês criarem, e fizeram, e essa era a orientação da SEDUC, cria uma reunião. Por exemplo, eu tenho uma reunião, a minha reunião do primeiro bimestre aconteceu em abril, começo de abril. Eu tenho uma reunião lá. Quando começou a agendar, já tinha passado abril e não conseguia agendar para trás. E acho que hoje ainda não se consegue agendar para trás. Eu tinha dado a orientação, agenda uma reunião tipo com a data de hoje. Agendei hoje. Daí, quando eu salvo, ali no tema dela, no assunto, na pauta, você escrever reunião do primeiro bimestre, data tal, né? Coloca a data real que aconteceu, os assuntos tratados. Quando salvar-se, o PDF salvar como reunião do dia 27 de abril, por exemplo, nem sei se era sábado ou domingo ou não, e salvar e anexar, a ata tá lá. Porque não tinha como agendar para trás e buscar arquivos de algo para trás, não aceitava. E só consigo inserir a ata numa reunião que foi agendada. Primeiro eu agendo, depois eu entro, lanço presença de membros e a ata. As duas coisas, me parece que é um processo que está junto. Baixar a ata e a presença dos membros, daí salva. Porém, agora até a gente vai dar uma parada nisso do agendamento de reuniões e inserção de atas. Vamos dar uma parada, porque eles estão acertando o sistema. Então, isso que eu pedi para vocês fazerem lá atrás foi a orientação que eles nos deram. E tem muitas escolas que fizeram, graças a Deus. Quando a reunião que fizeram, tivemos várias conjunta de todas as 91 DEs, e sexta-feira foi individual, foi uma reunião com a representante da SEDUC, só eu e o Adriano, eles estão fazendo individual, DE por DE. Graças a Deus, quando puxou a nossa telinha, tinha bastante reunião agendada e atas baixadas. Agora, as que já aconteceram antes, que vocês não colocaram, aguarda, porque parece que vai ter uma possibilidade de marcar aquela que aconteceu no início do ano e inserir a ata. Disseram que haverá essa possibilidade, então aguarda. Eu sei que antes eu pedi agenda com a data de hoje, mas põe aquela que aconteceu lá atrás. Agora eu estou orientando que reuniões já acontecidas, que vocês ainda não colocaram. Se já colocou, tá lá. Tranquilo, vamos ver o que vem. Esse sistema está em adaptação, então isso vai levar um bom tempo, pelo visto, até acertar tudo. Já colocou uma ata antiga lá? Tranquilo. Vou fazer mais reuniões. Eu tenho uma para acontecer hoje, Anneli, marcada hoje para 7 da noite. Beleza, você agendou, vai inserir a ata, está dentro do prazo normal, faz tranquilo. Mas aquilo que era retroativo, início do ano, não consegui pôr, aguarda, porque parece que vão abrir uma funcionalidade para colocar isso, tá? Quem pôs, tranquilo. Quem não pôs, não inseriu as atas lá atrás do que aconteceu antes, aguarda um pouco. Agora eu volto a compartilhar. Fiz questão de que vocês me vissem falando isso, porque, tipo, ela fala um negócio, agora fala para fazer outro, mas acho que vocês conhecem a secretaria e todas as nossas dificuldades, não preciso explicar muito, e a sede está em constante
atualização, então isso é um pouco complicado. Adriano, voltou para o meu PPT? Ele voltou, só que não está em... Voltou, tá ok. Beleza? Então, é possível, então, que eles vão criar um link para editar. Quando eu e o Adriano entramos olhando lá na listagem de presença de membros, a gente via, aparecia a reunião agendada de novo, e numa terceira que foi inserido a ata, dá a impressão que foi agendada 3 vezes. Eu acho que teve um momento que vocês agendavam, dava a impressão que não estava salvo, punha de novo e depois, de repente, ficou agendado 2 vezes. Estamos sonhando com um link para excluir o que está em duplicidade. Esse sistema fica instável mesmo e, de repente, algo pode não ser salvo. Você fez, salvou, saiu e, de repente, cadê? Ou, de repente, você volta e vai pôr de novo e descobre que está 2 vezes, porque aquilo que a princípio não estava salvo, salvou em duplicidade. Então, quando você clicou, aparece aquela tela de erro, como não tendo salvo. Para ter certeza de que não salvou, nós orientamos: saia da sede tudo, entra mais tarde e olha para ver se aquilo não está aparecendo lá. Pode ser que deu a impressão que não salvou e de repente você entra e aparece. Eu vivi essa situação com o André semana passada, que a gente estava tentando fazer esse das ações prioritárias. Deu a impressão que a ação não estava salva, fomos cadastrar de novo. Quando estávamos cadastrando outro, de repente, olha na telinha lá, ela aparece. E tinha dado uma mensagem que dava a impressão que não tinha salvo. Então, está acontecendo isso, tá ok? Dá uma verificadinha para não ter perigo de fazer 2, 3 vezes o mesmo trabalho, daí salvar 3 coisas, 3 vezes a mesma coisa, e depois descobrirem que estava lá. E é a sede contra a sede, a gente não pode fazer muita coisa. Não que a gente morra de paixão, peço desculpa por todas as instabilidades. Felizmente não fui eu que criei a sede. Me desculpem por tudo aquilo que às vezes vocês vão fazer, é um trabalho insano e de repente some tudo e apaga tudo, tá? Inserir ata da Assembleia, eleição do Conselho de Escola atual. Essa é uma novidade. Antes de chegar nisso, nós pedimos na reunião anterior, acho que foi numa ainda de diretor, que era só diretores, que tem que agendar as reuniões na sede. Aquilo que é a reunião que está no seu calendário, que vai, ao que já passou agora, você não consegue agendar para trás, mas o que está para frente, me parece que tinha umas 3 ou 4 escolas que ainda não tinham agendado. Agendem. Eu tenho no meu calendário que a reunião do 3º bimestre acontecerá em agosto, a do 4º bimestre na primeira semana de novembro. Entra e agenda. Porém, neste momento, ele está instável. Então, aguardem uns dias para fazer isso, tá legal? Mas tem que ser agendadas. A princípio, eu tinha orientado vocês que a primeira ata, a maioria das escolas, a primeira ata era a ata da Constituição, da Assembleia, onde foi a eleição e ficou assim constituído para o ano de 2021, representantes do corpo docente, fulano, fulano, fulano. Na ata tem até os suplentes. Lembrando, na sede, quando vocês cadastraram os membros, não precisa pôr os suplentes. O suplente só entra quando uma das pessoas sai. Eu tinha um pai, participava pra caramba, mas eles mudaram de cidade, ele deixou de ser do meu conselho de escola. O suplente dos representantes de pai ou responsáveis assume e sobe para membro. Tá legal? Mas na sede põe somente o corpo principal, suplentes não, mas na ata física, aquela lá do começo, quando vocês constituíram, vocês colocam suplentes, tá legal? No passado, acho que é um mês ou mais, eu tinha falado a vocês cadastrarem, baixar aquele procedimento que eu descrevi agora há pouco, agenda, com uma data de agora, mas na hora da pauta e de salvar o PDF, coloca a data certa que aconteceu e insere essa ata. Muitos de vocês fizeram isso. Recentemente, na sede apareceu uma abinha cadastro de assembleia.
que é a Assembleia, aquela ata onde constituiu o Conselho. Mesmo que vocês já tenham essa ata inserida como a ata do primeiro bimestre, temos que ter uma ata inserida nessa aba da Assembleia. Então, a gente está pedindo para fazer isso ainda essa semana, por favor. Tá ok? Vocês já devem ter esse arquivo salvo em PDF. Quem já pôs, já tem ele salvo em PDF. É só entrar na aba e inserir, baixar igual. É um processo bem simples e semelhante ao que vocês fizeram para inserir a proposta pedagógica. Lá na tela, quando vai preencher, tem que pôr a data. Então, vocês vão pôr a data real que aconteceu a assembleia de vocês, tá legal? Se foi 12 de fevereiro, se foi 29 de janeiro, se foi 28 de fevereiro, ela provavelmente foi em fevereiro. Se fez depois de fevereiro, pelo amor de Deus, atente para o próximo ano para não acontecer. Tem que ter sido, porque eu acho isso, se não me engano, está na legislação, que a Constituição tem que acontecer no primeiro mês letivo. Se fez depois, anota na agenda, passa a marca-texto de todas as cores em volta para o ano que vem ser feito no primeiro mês letivo, por favor. Então, agora a gente vai pedir para o André, eu vou descompartilhar minha tela. Por que eu vou pedir para o André de novo? Porque coincidiu, André é diretor de uma escola minha, eu estive lá semana passada, e daí foi a única que eu consegui ir, porque no final de semana eu fui para aquela formação que a dirigente falou ontem, então estava lá, falei, vamos fazer um teste. E ele já tinha feito a o levantamento de ações prioritárias. Então, nós demos uma olhadinha como que era essa aba da Assembleia e a das ações prioritárias. Então, ele foi o premiado, por isso eu vou pedir para ele fazer a inserção da escola dele agora, muito rapidamente, mas para vocês verem como que é simples, não é algo complicado. Vou descompartilhar a minha tela para o André compartilhar a dele, e nesse momento eu emudeço o meu microfone e a minha câmera e peço para o André entrar em ação e mostrar rapidez para o pessoal como que faz. Por favor, André, bom dia. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô. Vamos lá tentar compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai para vocês. Tá indo. Tá aparecendo a tela? Ainda não. Ainda não. Às vezes tem um delayzinho, um tempo aí, né? Tá processando aqui, vamos ver. Compartilhar tela. Não tô com... Só um instante. Anneli. Oi, não conseguiu? Deixa eu ver se eu consigo agora, peraí.
Apareceu alguma coisa? Não. Não? Compartilhar conteúdo, tela. Não está indo. Você está clicando. Foi? Não. Ué. Foi. Agora foi. Tá aparecendo a sede aí? Tá na frente nós e por trás a sede. Ok. Beleza, foi. Maravilha. Você quer que mostre, então, a inserção de ações prioritárias ou a de ata? Assembleia, a ata da Assembleia. Ata da Assembleia. Então, Só vamos lá. A gente vai aqui, ó, nesse... Só um minuto, ô André. Alguém me avisou no WhatsApp agora que o som estava cortando muito. Tá muito ruim ainda. Tá cortando? A Vera escreveu para mim. Vera, ainda tá cortando muito o som? Anneli, Oi. tá chegando para mim, tá chegando ok. Para você, acho que deve estar ok também. Provavelmente Tá. deve ser a internet dela. Deve ser a internet, então, né? Para mim, o som tá ok também. Tá ok? Tá. É para saber, às vezes, é o computador da gente, daí a gente fica em agonia para o tentar sinal. melhorar. Sim. Tá, beleza, gente. Então vai, pode demonstrar, André, pra gente. Obrigado. Então, nós temos aqui o menu lateral, né, na sede, e a gente vai entrar aqui, ó, em gestão escolar. Dentro de gestão escolar, a gente tem que entrar em conselho de escola, que é nosso eixo de trabalho aqui, né? Entramos em conselho de escola, aí vem ações prioritárias, que é um dos links das ações que vamos fazer depois, agendar reuniões e atas, tá? Como inserir essa ata? É importante André, a sua reunião... Oi? É o cadastro da Assembleia. Mais para baixo. Aqui. Isso. É uma específica só para ela. Certo. Cadastrar a Assembleia, né? Então, você vem aqui, período, vai ter que estar a reunião lá. Esse cadastrar a Assembleia, a gente vem nesse ícone aqui, ó, na lateral, cadastrar a Assembleia, né? Então, a gente clica nele. Aparece aqui a Assembleia que teve, a reunião de escolha. Então, você vai colocar a data da reunião e vai escolher esse arquivo, ó. Selecione um PDF. Então, ele é muito simples, como a Nelly falou, que era de colocar a proposta pedagógica lá no SED. Então, eu venho escolher arquivo. Aí ele vai abrir para mim, ó, ele já abre automaticamente para eu procurar no meu computador onde que está esta ata de eleição. Então, aqui, ó, ata de eleição de conselho de escola. Olha aqui, ó, PDF 2021, tá? Então, é essa daqui. Eu clico nela, seleciono ela e abrir o PDF. Aí vocês vão perceber que aparece o nome do arquivo aqui, ó. Ata de eleição de conselho de escola 21.0571, PDF aí. Aí eu coloco a data, vou colocar a data de quando foi a escolha, certinho, como a Anneli orientou, né? Ou a data... Anneli, uma pergunta, a data eu ponho de agora ou da ata da reunião mesmo? Você comentou Do aí... dia da reunião. Do dia da reunião. Quero ver lembrar agora o dia. Eu não abri a ata exatamente, mas foi lá em fevereiro mesmo. Eu vou colocar aqui. Então, deixa, não finaliza, porque você vai ter que pôr a data correta que consta na ata. Sim, isso. Mas é isso daqui. Assim que eu salvar, vai incluir o arquivo. É só isso daí. Beleza. André, mostra um segundinho bem rápido mesmo, VaptVupt, como que é agendar uma reunião, para quem ainda não conhece a tela. Mesma coisa, gestão escolar. Aí a gente vem em conselho de escola novamente. Aí, agendar reuniões, ó. Agendar reuniões, ele vai abrir uma outra janela para você. Você vai colocar a diretoria,
né? Então, vou colocar aqui Marília. A escola, ela aparece já a sua própria escola. Tipo de reunião, se ela é extraordinária ou ordinária, como a Anneli colocou, aquelas que não estão programadas no calendário é extraordinária. Então, eu coloco aqui uma extraordinária, o período dela, por exemplo, aqui 7, né? E vai acontecer no dia 7 mesmo. Então, vou marcar amanhã. Dia 8 e 8, por exemplo. Só não vou salvar, tá, gente? 8 e 8. Status. Tá? Ah, desculpa. Aqui é para fazer uma pesquisa, gente. Perdão. Aqui é para eu pesquisar uma que eu já agendei. Olha aqui do lateral, ó. Cadastrar nova reunião. Tá bem? Aqui, esses dados que eu coloquei, que ele pede o período de até e até, é para eu pesquisar reuniões que eu já fiz, que eu já agendei. Aqui eu vou em cadastrar nova reunião. E aqui no nova reunião é que eu coloco, ó, a diretoria, a minha escola, a data que eu quero colocar, vamos colocar aí dia 8, Castro Alves, diretoria de ensino Marília. O horário de início que eu quero colocar, tá? Então vai aparecer aqui o campo, eu coloco às 9 horas, 14 horas, término, 10 horas, 15 horas. O local que vai acontecer, se é nas dependências da escola, provavelmente. Tipo de reunião, se ela é ordinária ou extraordinária. E aqui no assunto, eu já coloco aí, o assunto é a pauta, quais são os principais assuntos que serão tratados nessa reunião. E aí eu venho em salvar, aí ela vai ficar salva essa reunião. Então, na hora que vocês forem agendar as ordinárias de vocês, conforme o calendário, é aqui que entra, tá? Então, gestão, cadastrar nova reunião, e ele é praticamente instrutivo aí, o formulário. É isso, Anneli, deu para ver a página aí? Deu para ver, obrigada. Então, o plano, vou recomeçar ele porque eu não sei em que momento que eu caí, tá? Vocês vão elencar 4 ações, só põe mais que isso se estiver morrendo de vontade de preencher quadro e de fazer ata, senão fica nas 4, não inventa muito. O plano de ação não é um documento à parte que vocês terão que fazer um outro documento. Essa ata já é o plano. Não sei se. Então, ali nela não será uma ata curtinha, tá? Então, nela já é o plano. Vocês vão falar dos objetivos gerais do conselho de vocês, da escola. Entendo isso, que o objetivo geral do conselho e as prioridades é aquilo que é o objetivo geral da escola e a prioridade da escola. Se o conselho é composto aí com a representatividade de todos que compõem a escola, as prioridades dele são as prioridades da escola. Os objetivos gerais do conselho, vocês vão entrar em essa questão de articulação, conselho, APM, grêmio. Vocês vão falar acho que busca ativa, retorno dos alunos, melhoria da aprendizagem, atingir a todos, né, nesse momento. Eu acho que cabe também alguma coisa sobre a questão tecnológica na qual nós fomos obrigados a mergulhar e que tanto o corpo docente quanto alunos, esse desenvolvimento, essa apropriação da tecnologia e nesse novo momento que ela chegou para ficar na pandemia, ela não vai embora após pandemia, não. Então, seriam alguns objetivos aí do conselho e outros que vocês acham elencarem como essenciais que o pessoal do conselho entenda como um objetivo de fazer acontecer a escola. E daí entra nas ações priorizadas. Para preencherem as ações priorizadas, na tela, lá na sede, que será mais para frente, não é agora, nesses dias que vocês vão preencher, mas o que vocês vão precisar? Agora eu vou mostrar aqui. Adriano, tá dando para ver? Sim, Anneli. Tá fraquinho, porque a gente deu print na tela e na sede ele aparece fraquinho assim mesmo, tá legal? Isso eu fiz lá com o André o dia que eu tive na escola dele, a gente fez um test drive para conhecer a tela, para mostrar para vocês. Vocês vão descrever a ação. Por exemplo, se vocês vão fazer uma ação de buscativa, essa tem grande chance de ser ação de todo mundo, segundo semestre.
Então, busca ativa dos alunos, mobilizando para a participação nas atividades pedagógicas, tanto presenciais quanto remotas, para para desenvolver a aprendizagem. Sei lá, que vocês... Mas então a descrição é isso, não precisa ser um negócio de 25 linhas, tá? Umas duas linhas vocês descrevem a ideia geral da ação. Eu e o André até imitamos estilo MMR. A ação no verbo no infinitivo, etapas no gerúndio. Mas isso é opcional, porque não falaram nada para seguir esse modelo. Etapas. O que vocês vão fazer nessa busca ativa? Primeiro é levantar os sumidos, não é? Levantando os alunos com baixa participação nas atividades, tanto centro de mídias quanto presencial, interação com professores. O outro, depois, são as ações para mobilizá-los mesmo, a segunda etapa, que seria chamada contato com os pais, incentivo nos grupos, vídeos do Grêmio para mobilizar os alunos. A terceira é monitorando, acompanhando e como que fala? Sumiu o verbo agora. Reiterando o incentivo para que voltem, para que participem, eu sei lá. Então, essa seria mais ou menos uma ação de busca ativa, bem chinfrim minha ação, simplesinha, mas para buscar os sumidos, os desaparecidos. Essa ação, o eixo, só vai ter duas opções, ou a ação é pedagógica ou ela é administrativa. Esta, que eu acabei de descrever, obviamente, é pedagógica. E daí o registrar é o salva. Então, quando vocês fizerem a reunião, Adriana, eu ainda estou no ar? Sim, Anneli. Quando vocês fizerem essa reunião, na ata, vocês vão constar, então, as prioridades que o conselho elenca, quais essas ações. Eu sugiro, não delira muito além do 4, não. E daí já põe ali na ata mais ou menos que etapas, descreve um pouquinho e qual o eixo, o prazo que vocês pretendem. Por exemplo, essa da buscativa, eu penso que talvez tenha que ser algo para o segundo semestre inteiro, ou como se citar remoto essa questão, e dizem que vai ser obrigatória em setembro o presencial e ponto final, não sei se ela seria só para o terceiro bimestre. Isso é algo que o conselho vai deliberar. Então, a ação já deixa mais ou menos um esboço dela ali na ata. Não precisa estar com todos os detalhes, mas também não cita só o título da ação. Descreve um pouquinho como vai ser, porque isso facilita na hora que vocês forem preencher lá na sede, que não vai ser agora por esses dias, tá bom? Mas vocês vão ter que fazer isso. Então, já deixa a ata mais ou menos claro, que facilita na hora de lançar na tela que a gente mostrou. Após a reunião, vocês primeiro agendam essa reunião. Acho que essa parte tinham ouvido antes, Adriana, quando eu falei no comecinho que ou agenda uma reunião, ou se tem uma marcada para a semana que vem, aproveita essa e já põe isso na pauta. Adriano? Oi, Anneli, agora foi a minha que cortou, desculpa. Tá cortando. Repete para mim. Bom, vou repetir o que eu tinha falado antes, que eu não sei se ouviram ou não. Que para fazer essa ata, vou voltar à tela, vocês o primeiro item aqui, ó, agendar uma reunião extraordinária para elaborar o plano de ação do conselho. Mas se vocês têm uma reunião ordinária para acontecer até dia 15, usa ela, não precisa agendar uma extraordinária, tá? Só vai agendar se não tiver nenhuma agendada nesse período. Senão, após a reunião, vai inserir a ata e apontar a presença dos membros, se conseguir, se estiver funcionando o sistema. E o quarto momento, que é cadastrar essas ações prioritárias lá na sede, mas isso vai ser feito só depois do período das férias, tá bom? E eu e o Adriano, vamos sinalizar, provavelmente haverá uma reunião
e daí para falar sobre isso, para lançar lá na sede. Onde vocês vão lançar? Nessa abinha que eu coloquei aqui, que está mostrando a tela. É isso que vocês vão preencher para cada ação. Coloquei uma registro, coloquei outra registro, coloquei outra, clique em registrar e elas vão ficar salvas, tá ok? Isso é depois das férias, que vai ser lançado no sistema. Mas a reunião acontece agora, para vocês estarem com a ata pronta e com o plano delineado. Depois é só uma questão de alimentar sistema. Importante, gente, todas as atas salvarem em PDF numa mesma pasta, mas se quiser várias também, para facilitar quando vocês forem colocar na sede. Tenho tudo ali, tá aqui salvo, é só... Vocês viram, o André fez agorinha há pouco, como que é simples alimentar e pôr as atas quando é para baixá-la. Então, peguem, vai deixando salvo para facilitar a vida de vocês, tá bem? Adriana, eu ainda estou no ar? Sim, Anneli. Sim, tá ok. Então, essa é a tela em branco, essa é a tela que nós preenchemos com a ação do André. O André tem uma redação bem sucinta e objetiva, foi curto e rápido. Vocês veem que cada etapa tem 500 caracteres, a gente usou só um pouquinho, pode-se descrever, explicar melhor, fiquem à vontade. A descrição da ação, que o deles é o desenvolver um viveiro de mudas, e é um projeto da escola para o ano inteiro, e foi definido por toda a comunidade escolar. Aí a primeira etapa foi feita uma adequação e estrutura do local para poder montar o viveiro. A segunda etapa envolveu a comunidade e os alunos para cultivo e para angariar mudas. O pessoal doou, levou, teve parceria, teve um monte de coisa aqui. E a terceira etapa seria a festa do verde, que a escola pretende fazer, e um plantio de mudas na nascente, porque esse projeto é um braço de um projeto maior, que é reflorestar a nascente do município. Essa é uma ação pedagógica. Então, após tudo isso aqui, o prazo dele é 15 de dezembro, porque ela é uma ação para o ano inteiro. Ele clicou em registrar e ela ficou salva lá. O que acontece que a gente descobriu depois? Depois de salva, ela não aceitou editar, tá legal? Vocês estão vendo nessa telinha aqui que tem um resolver e um lapisinho. Lapisinho a gente sempre associa a ideia de editar. Nós entramos nela, mas ela não aceitou editar, não. Salvou, tá salvo. Neste momento, não sei as mudanças que vêm no futuro. E daí, ele tinha posto, a gente colocou duas que estavam em andamento, e se tinha a ideia realmente de fazer acontecer na escola. Você vê que o sistema é tão louco que ele pôs que a data do cadastro é 3/5, e nós cadastramos semana passada, então tá bem. Quando você cadastrou e está em andamento, ele aparece esse amarelinho aqui, em andamento. Clicar no resolver, hoje o sistema entende como resolver finalizar. Então, não inventa de clicar quando abre a ação, daquele jeito da tela anterior. Depois de registrado, aparece aqui um resolver. Clicou no resolver, por enquanto, o verbo é esse, resolver. O sistema considera como concluído, finalizado. Então, por isso que enquanto o sistema se adequa, a gente solicita a vocês a ata física, fazer isso, levantar e a ata, e deixar lá. Colocar no sistema é algo que acontecerá pós-férias. Após as férias, agora de julho, a gente vai enviar orientações para cadastrar essas ações prioritárias no SGCE. A agenda, o que a gente tem para os próximos dias? Não está aqui na agenda, mas eu falei para vocês lá atrás, verificar se realmente o conselho de vocês respeita a paridade. Se não está tendo muito mais equipe escolar do que pais. Verifiquem isso, e se tiver isso, corrijam, por favor. Adriana, eu ainda estou no ar. Sim, Anneli, pode ficar tranquila aqui. Tá legal? Alteração, eu te ligo. Então, essa era a primeira coisa que eu acabei esquecendo de pôr na agenda. A segunda, até amanhã.
Eu sei que está em cima da hora, mas vocês já devem ter essa ata salva. Fazer o upload da ata da Assembleia Geral, aquele que o André fez ali para a gente ver. Vocês viram que é algo muito rápido, mas antes, abrir a ata e ver a data certa, que vocês vão ter que preencher a data certa que aconteceu essa reunião para constituir o conselho. Tá legal? Esse é rápido, vocês só não vão conseguir fazer até amanhã se o sistema travar e não conseguir. Mas não conseguiu até amanhã, o máximo até segunda, pelo amor de Deus. Mas o quanto antes, coloquem essa ata da Assembleia. A terceira coisa, até semana que vem, por que a gente está falando até 15/7? Porque depois o professor está em férias, como que eu convoco para reunião de conselho? Eu sei que está em cima, não é culpa minha. Deviam ter pedido para a gente fazer isso bem lá atrás, não deu. Semana passada não deu para fazer essa reunião. Vocês viram que a nossa reunião acabou saindo bem extensa, então não dava para ter colocado esse assunto junto na reunião de ontem também, me perdoem. Mas até semana que vem faz a reunião para montar as ações e fica a ata no livro físico. Após as férias, a gente sinaliza para inserir as ações prioritárias no sistema, beleza? Por enquanto está travado, muita coisa vocês não vão conseguir fazer. Não conseguiu, vai tentando. Abriu, daí põe essa parte de agendar reunião e inserir a ata da Assembleia, se conseguirem, se Deus quiser. Aviso, articulador na DE, eu e o Adriano, eu entro em férias, licença prêmio segunda-feira, o Adriano em férias na sexta, né, Adriano? Ou é quinta? A partir de sexta, a partir de Sexta. 16. Então, semana que vem, segunda eu entro, sexta o Adriano. Nós dois estaremos afastados por 15 dias. Então, a gente vai parar de infernizar vocês, tá bom? Por esse período. É provável que semana que vem venha uma pesquisa pedindo alguns dados do conselho. Pode ser que o Adriano retransmita e peça para vocês, porque ontem à tarde, na reunião da dirigente, ao mesmo tempo eu estava numa reunião sobre o conselho e eles estavam pedindo, falando que vão enviar essa pesquisa semana que vem, mas não vai a pesquisa para vocês, vem para nós e nós retransmitimos as perguntas para vocês responderem. Adriano, eu vou te deixar com esse presente semana que vem, tá? Beleza. Se você entra só na sexta, vai que é tua. E Fique acabei, o meu PPT eu acabei. Então, agora nós abrimos para a interação do pessoal. Eu tinha sonhado em acabar 10h30, acho que não consigo. Então, agora o Rei está com a mãozinha erguida, quer fazer uma pergunta. Você libera os microfones, Adriano? Libera o Reis, por favor. E depois tem a Ana Carla. É isso? Os dois que levantaram a mão? Então, primeiro o Reis, depois a Ana Carla, por favor. Oi, Aneli. Bom dia, todo mundo aí. Tudo bem? Bom dia, Reis. Aneli, eu fico, assim, preocupado com algumas coisas que a secretaria que eu vejo está fazendo. Às vezes fica repetindo os mesmos dados, as mesmas coisas, né? A gente tem que fazer o MMR, a gente tem que fazer o plano pedagógico, os planos de ação, a gente vai registrando. A gente tem a escola ativa, a gente tem os relatórios também do PENAI, que a gente vai repassando. Então, eu vejo assim, e agora mais o conselho fazendo esses registros, essas coisas. A gente já faz esses registros, né? No dia a dia da escola. Eu fico pensando assim, se não seria essa uma forma de ficar reproduzindo os mesmos dados, fazendo a mesma coisa, um ativismo meio que para evidenciar o que se faz, mas isso vira para nós uma burocracia, uma rotina meio estranha, sabe? Porque tem um monte de registros já hoje. Eu acho que a secretaria podia, assim, sugerir para esses órgãos aí se comunicarem e a gente não ter que estar refazendo tanta coisa, a mesma coisa lá e cá, porque eu não vejo quem vai usar o que e onde e como. Reis, a gente sempre teve essa impressão de que às vezes eles não se conversam, né? São órgãos distintos, que às vezes muitos nem ficam no mesmo prédio,
e não conversam entre si. Para simplificar para vocês, por isso que eu falei, pelo amor de Deus, já põe o que vocês já têm de ação de outras coisas. Quer repetir a ação que você já tem no MMR? Se você já pôs lá, é porque era uma prioridade para vocês, não era? Repete a mesma. Então, e a gente tem... a sua escola é uma escola de anos iniciais e você tem toda uma prioridade ali estabelecida, que não faria sentido se não fosse realmente a prioridade do conselho também. Repete a mesma. Então, é por isso que eu falei para vocês, não inventem novidade. E eu ainda estou tentando trazer uma versão simplista. Eu vi escolas DEs, na reunião de ontem à tarde, querendo um plano cheio de 9 horas. Enquanto a sede não mudar, não mandar a SEDUC um modelo cheio de graça, querendo milhões de coisas, a gente está indo para aquilo que for mais simples para fazer. Concordo com você que a unificação seria muito mais simples. Eu acho que é um objetivo, não sei se vai unificar com esse do conselho, mas aquilo que a dirigente falou ontem à tarde para vocês, de que vem vindo aí algo que vai unificar tudo para ter uma N só, a reunião só e projetos diferentes, mas uma integração, que ela falou um pouquinho disso ontem, né? E eu acho que você pode levar sugestão se você tiver acesso. Porque se a gente pensa que o projeto político-pedagógico da escola, ele é necessário e obrigatório, é um documento que não foi abdicado, pelo menos pela LDB, né? E a gente tem que fazer tudo isso, que tudo que a gente faça esteja vinculado a uma mesma árvore, né? Que é o projeto pedagógico, e a gente vai alimentando o projeto pedagógico e, no final, ele saia com todos esses registros. Então, assim, que a MMR faça parte de lá, que o conselho faça parte, porque todas as coisas estão lá dentro. Então, que eles criem uma estrutura, a gestão escolar, por exemplo, ela seja inspirada no projeto político-pedagógico, e daí todas as ações estão lá dentro. Então, eu acho que é falta de orientação, porque está todo mundo pensando solto. Eu vejo, assim, que estão criativos, estão cuidadosos, mas, assim, redundante, né? Sim. Então, um assunto que foi falado na reunião nossa ontem era isso, da sobrecarga da escola. Cada vez que eu vejo que tem que preencher mais um formulário, mais um questionário, me dá calafrio, tá bom? Eu sei o que vocês têm passado. A questão do conselho, eu acho que preocupa um tanto a sede. Nós, na DE, temos vindo muitas coisas perguntando para nós relatórios, resumos, e fala para responder processo, para responder a Tribunal de Contas, e o Conselho está ligado direto à deliberação sobre o uso das verbas. Sim. Eu acho que a preocupação de estar visível, que tem reuniões, que tem atas, que está acontecendo, porque foi muito dinheiro, né? Assustam. Eu acho que tem um viés nisso aí por trás. Não está errada a preocupação. O jeito como está sistematizando, né? Às Poderia vezes ser mais simples, né? Às vezes fica solto, não está amarrado e não se conversam. Então, assim, se isso tivesse sistematizado por um eixo, como a gente tem um eixo no projeto político-pedagógico, porque todas as instituições estão lá, a APM, então tudo isso cruza com a APM, tudo isso cruza com o MMR, cruza com o PENAI. Se fosse o plano geral da escola, obviamente, tudo lá, né? Então, eles pensarem na estruturação, na informatização da escola, a partir daquilo que tem no projeto político-pedagógico, e tudo que a gente faz, quando alimentar e precisar, imprime um documento, sai tudo isso impresso como projeto político-pedagógico. Então, não teria dificuldade, a gente entenderia de maneira sistemática o que a gente está fazendo. Porque, às vezes, fica difícil para até a gente conseguir entender onde querem chegar com algumas coisas, aí muitos ficam estressados. Eu já não tenho mais paciência nem para ficar estressado. Porque para você ficar estressado, você tem que abrir mão de certas coisas, né? Então, eu perdi até esse direito já. De boa, brincadeira, né? Mas, assim, eu vejo, assim, boa intenção. Não vejo, nesse momento, assim, má intenção. Mas, assim, está muito sequelado, cai lá, sabe, assim, e eu acho que se tivesse um eixo, isso ia melhorar muito. Mas, só para constar, e assim, se puder levar sugestões, né? Um abraço.
Tá, obrigado, Reis. Se surgir algum momento que a gente possa aqui nos ouça, vocês sabem que isso não é tão simples assim. Não, né? Mas se surgir, a gente fala, pode deixar. E Uhum. cada minutinho que nos dão, a gente fala sobre a sobrecarga das escolas, tá bom? Podem ter certeza que disso a gente fala muito. Obrigada, Reis. Ana Carla? Oi, bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Eu não sei se cortou para mim, se você falou, a respeito da Assembleia Geral. Quem já tinha colocado, eu lembro que você colocou com data. Aí vai ter que arrumar novamente, é isso? Deixa aquela lá onde está e só entra nessa aba de cadastrar a Assembleia e põe novamente ali. Ah, tá bom. Não mexe, porque eu acho que ele nem está permitindo excluir ainda. Tá, era isso. Não, deixa lá, põe de novo. Tá. Tá, isso que eu ok? não tinha entendido. Obrigada. Por nada. Mais alguém, gente? Vaneli, nós temos alguns questionamentos ali no nosso grupo. Você pode quer falando para mim, por favor, Adriano? Posso, claro. A Rosilene da Vitu Jorge, diretora da Vitu, ela colocou aqui que se não conseguir agendar a reunião no sistema, faça a reunião mesmo assim? Sim, essa de colaboração do plano. Na verdade, acho que a pergunta dela foi anterior à sua fala, então... Mas pode sim, a Rosilene estava com problema, eu conversei com ela aí online nessa semana. Sim, Rosilene, você segue a sua agenda, o seu calendário, faz, que depois vai abrir, nem se não abrir de alguma forma, a gente usa a estratégia que foi lá atrás, que eles tinham enviado, que era de cadastra uma data atual e põe a ata do passado, mas eles vão melhorar o sistema para isso. Não conseguiu cadastrar, a reunião acontece da mesma forma, porque o principal hoje é o livro físico. Esse que tem que acontecer, tem que estar correto, e depois vai se inserindo ele aos poucos no sistema, tá? Aí ela faz um comentário aqui também, né, que ela compartilha da fala do Reis, né? Já discutiu com a supervisora da unidade escolar, que é muita repetição, né? Que exige um tempo que não temos. Sim. E fora o desgaste emocional, com um sistema que não funciona bem. No caso, a sede. Isso. Por isso, gente, que até eu sugeri, acho que em escola minha, tem duas que o articulador acabou não sendo o diretor, não. Que ficou o vice. Porque para delegar tarefas, vocês não vão poder pôr o GOI, por enquanto não pode. Eu sei que hoje tem um participando porque está na dificuldade de arrumar um vice no momento. Mas o articulador tem que ser um membro da equipe gestora, mas não precisa ser necessariamente o diretor. Pode ser outra pessoa, se vocês sentem que não está dando. Não, vamos delegar. Tentem, dentro das possibilidades, delegar para conseguirem. Eu sei que é difícil, eu sei que não dá tempo, e eu sei que a gente fica meio perdido mesmo. Tem hora que pergunta, mas publicou isso? Isso pode? O que é mesmo? É assim? Nós estamos nesse estilo, infelizmente. Outra coisa, lembrei, o grupo, a gente tinha barrado no comecinho de vocês postarem coisas, porque não é para pôr coisas aleatórias, por favor, mas está liberado a postagem das pessoas. Então, estou com dificuldade, como que faz tal coisa? Posta lá, alguém que sabe, responde, ajuda. O legal é um colega ajudar o outro, mesmo vocês entre diretores, eu sei que um auxilia o outro, às vezes tem dúvidas. Eu, enquanto supervisora, às vezes falo para a escola minha, pergunta para fulano da escola de tal, porque ele já fez, ele sabe como que é. O meu perfil na sede, nessa parte do conselho, é totalmente diferente do diretor de escola, então eu não consigo ver algumas telas o que aparece para vocês. Por isso que na minha ida semana passada no Castro, eu aproveitei para ver como que abria para o diretor, porque para mim é diferente. Então, para esses assuntos, o legal é um ajudar o outro mesmo, tá? E tô contando com isso. Me socorram, porque eu também não dou conta. É muita coisa. E eu tenho uma noção, sim, do quanto tá pesado para vocês, tá bom? Mais alguma, Adriano? Não. Por enquanto, deixa eu só atualizar aqui. Mas eu queria aproveitar para falar da questão do grupo. Só pedir para o pessoal não evitar, né? Por conta de como são várias pessoas, muitas pessoas participando, para a gente evitar bom dia, boa tarde, ok, né? Então, assim, a gente manda uma informação
e às vezes fica muito ok, bom dia, boa tarde, então às vezes se perde, né? Então evitar esse tipo de comentários ou só para facilitar aí a comunicação. É só um pedido. Tá, beleza, Adri. Eu peço desculpas para vocês pela internet que cai, que vai e vem. E olha que nós fizemos de casa, porque na DE ontem era sem chance, não dava. Eu não conseguiria ouvir vocês se eu tivesse na internet de lá com todo mundo conectado. Mais alguém, alguma coisa? Eu vi que o Luiz está com a mão erguida e Não, o Reis. O Luiz parece que entrou, mas depois provavelmente deve ter tido algum problema de internet também, né, Luiz? Bom dia. Pode falar a sua dúvida, Luiz. Bom dia a todos. Eu perdi a parte das ações aí. Vocês podem me esclarecer um pouco melhor? As ações, Luiz. Você vai agendar uma reunião extraordinária para acontecer até o final do primeiro semestre. Se você já tem alguma reunião agendada para acontecer, você não precisa agendar outra. Aproveita e já faz tudo numa só, tá? Aí, essa reunião vai estabelecer quais são as prioridades do Conselho de Escola para 2021, que seriam ações para o segundo semestre, ou que já estão sendo desenvolvidas e que entrarão no segundo semestre. Ou se tem alguma que era prioridade, já aconteceu, cita também. Vocês vão fazer uma ata vai ser uma ata um pouco mais longa. O plano de ação do conselho já é essa ata, onde vocês priorizam. Nós orientamos que 4 ações tá de bom, 4 ações, vocês viram como o meu plural é manco. 4 ações está de bom tamanho, Luiz, tá? Para não ter perigo, senão fica muito extenso e só para dar trabalho para alimentar sistema e outras coisas. 4 ações tá bom. Vocês vão estabelecer as prioridades dessas 4 e quais seriam essas 4 prioridades e quais etapas teriam cada uma, mais ou menos. Eu dei um exemplo ali, falei de uma ação de busca ativa, que seria... você chegou a ver as telas, Luiz? Abre o microfone aí. Você chegou a ver as telas na hora que eu mostrei como que será para preencher depois na sede? Não cheguei a pegar essa parte. Então, eu vou abrir aqui e compartilhar novamente, porque não vai pôr na sede agora, isso é só depois das férias. Mas sabendo quais as telas, você já tem mais ou menos uma noção do que precisa levantar na ata, para ficar fácil para você preencher depois, tá ok? Eu vou compartilhar e mostrar novamente. Estou compartilhando aí, Adriano, tá aparecendo? O duro eu achar que Ainda não. não tá aparecendo? Apareceu? Não. Não? Vou tentar ir lá, porque que não está. Eu estou compartilhar. Apareceu? Ainda não, mas pelo jeito vai aparecer, tá? Mudou, apareceu. Apareceu? Então, voltando aqui para o Luiz. Tá vendo aí, Luiz? Estou. Então, você vai agendar a reunião, se acaso não tiver nenhuma marcada para os próximos dias. Você vai constar na ata ações relevantes que já foi feita nesse primeiro semestre. Só o tópico aí, o que foi feito de legal. Daí, elenca 4 ações a serem prioridades para agora, para o Conselho de Escola. Prioridade do Conselho de Escola é o quê? Entendo eu, acho que o grupo ninguém falou nada contra, então eu entendo que vocês concordaram também, que aquilo que é prioridade da escola é prioridade do Conselho de Escola. O Conselho prioriza o que a escola precisa. Então, já são coisas que vocês já têm aí como prioridade. Em algum momento, talvez até vocês já tenham inscrito em algum plano, fica muito mais simples. Vocês vão falar dos objetivos gerais aí do conselho da escola de vocês. Entre eles vai ter que surgir a articulação do Grêmio, a PM Conselho, porque
Essa é uma prioridade mesmo, todo mundo junto, trabalhando em prol das mesmas coisas, o que facilita muito. E daí, quais as ações serão priorizadas? Depois das férias de julho, essas ações terão que ir para a sede. Então, eu estou mostrando aqui a tela do que você vai ter que pôr na sede depois, para você já ter mais ou menos uma noção do que constar na ata, para facilitar na hora que for preencher na sede depois. Ao fazer a ata ali, citar as ações, já mais ou menos a descrição da ação, o que é, quais seriam as etapas dela, é só 3 e na sede só vai caber 3. O prazo é o prazo final, até quando que tem que ser concluído. E o eixo da ação, se é uma ação pedagógica ou administrativa. Só falei aqui de um exemplo, uma ação de busca ativa, que é a mobilização dos alunos por retorno presencial, para participação das aulas, sejam remotas ou presenciais, das atividades da escola. Trazer esses alunos de volta de verdade, engajar. Que as etapas seriam levantar, quais os que estão ausentes, distantes, sumidos, desaparecidos, ou outro adjetivo que você quer usar. A segunda etapa seria, por exemplo, você mobilizar contato com os alunos, contato com as famílias, vídeos da escola, dos professores, do Grêmio, chamando, trazendo, fazendo ali coisas para ele ter vontade de ir à escola. Terceira etapa, monitorando e reiterando o convite, o incentivo para trazê-lo de volta realmente. Essa é uma ação também simplista, mas é para dar um exemplo. Qual seria o prazo dessa ação? Se vai ser só o terceiro bimestre ou terceiro e quarto? Se vai até o final de outubro, ou de setembro, ou se vai até dezembro? Vocês que escolham. E o eixo? Essa é uma ação pedagógica, porque é trazer aluno para o cotidiano escolar, isso é pedagógico. Registrar é salvar. Quando for salvar, isso é quando for preencher o sistema. Não vai ter que preencher agora, é depois. Mas, mais ou menos, o que você vai ter que colocar no sistema para que, quando você for atuar a ata, conste um pouco disso para facilitar para você depois, na hora de preencher. Já esboçando, mais ou menos, descrevendo como que será isso. Então, descrever na ata um pouco do que vai ser desenvolvido. Após a reunião, você insere a ata lá na sede e a presença dos membros, mas o cadastro dessa ação na telinha que eu te mostrei, só lá depois das férias mesmo, daí a gente vai estar dando um aviso para vocês quando for. Mas o que é importante? Acontecer a reunião e ter essa ata física, ali no papel, no livro, e daí salva ela em PDF para que a hora que precisar é só colocar os itens lá e, obviamente, se conseguir inserir a ata no agendamento, já insere e põe aí, tá bom? Então, foi isso, essa é a telinha em branco, essa é a tela após preenchimento de uma escola que eu fiz um test drive para a gente descobrir. Descobrimos que depois que a gente clica em registra, não dá para editar, então tem que ter esse cuidadozinho, não sei se no futuro, depois de cadastradas, elas aparecerão assim quando o diretor entra na aba da ação prioritária, como ações em andamento. Esse lapisinho aqui do resolver, que é semelhante ao ícone do editar, e a gente acha que eu entro nele e vou editar, ele não edita coisa nenhuma. Se clicar em resolver, ele fica como finalizado. Então, não aperta esse negocinho, não, por enquanto, até a gente ter certeza que não tem problema. Vou voltar para a tela. Parei o compartilhamento. Dei uma luz, Luiz? Sim. Sim. Reis está com a mãozinha erguida? Ou era daquela hora, Reis? Ô, Nelly, o Reis é daquela hora. Eu posso até pôr ele novamente aqui, mas eu acho que era daquela hora. Deixa eu voltar ele aqui para... Mais alguém, alguma coisa? Deixa eu só abrir o nosso grupo lá. Tá tudo certo, viu, Nelly? A Alessandra está perguntando se nós vamos disponibilizar o PPT. Nós vamos, né, Nelly? Vamos. Eu não vou só pôr a tela preenchida pela escola, porque um projeto da escola é deles, mas a tela em branco para ver como vai ser para preencher, eu vou só excluir aquela tela e vou mandar para vocês. Perfeito. A Juliana do Padre João tinha colocado 2 mensagens aqui, mas eu percebi que também você respondeu, que era a respeito
de fazer a reunião agora por conta das ações e postar só no segundo, só após as férias, né? Então, ou seja, Isso. você retomou... Inserir, preencher aquela abinha que eu deixei em branco lá, que eu mostrei a tela em branco para vocês, é só após as férias. Vamos usufruir as férias um pouquinho com calma. Fala, Luiz. Não, Luiz, acho que já... É que tá aparecendo Não, mãozinha dele. é outra coisa. Eu estou consultando desculpa. aqui o gestão do sistema e quando eu fui lá em conselho de escola, tem ação prioritária, certo? É isso que vocês vão fazer, das ações que for levantada no plano de ação. É nisso que vai preencher. Mas isso é após as férias, daí a gente volta a falar disso. O que Mas tem pode aqui entrar e olhar a tela, que jeito é. Aquela que eu te mostrei ali agorinha há pouco. O que está aqui já tem um cadastro aqui com uma descrição de busca ativa. Foi lançado isso? Como é que foi? Para mim é novidade, eu ainda não vi, Luiz. Então, quando você entra na ação prioritária, vai em pesquisa. No meu aqui já apareceu uma ação, tá? É que a sede está meio doidinha. É provável que alguma escola tenha feito isso, e daí de outra DE, até teve momentos em que alguém entrava e via até coisas de outras DEs, outras escolas. Pode ser que seja de algum lugar. Mas dá um print na tela, Luiz, e manda para mim, por favor, só para eu ter uma noção. Então, inclusive tem a data do cadastro dessa ação, que é busca ativa, o prazo até 28/5, e o status está em atraso, inclusive. Não, isso daí é exemplo de certo que eles estão fazendo o teste lá, porque se foi uma coisa que foi tratado conosco de junho para cá, é teste. Tá, é a mesma. É o povo tela. de São Paulo fazendo teste, tá? Então, realmente, o que você passou aí a respeito das etapas, a descrição, etapas, prazo. Dá um print nessa tela e manda para mim, por favor. Então, deve ser uma exemplificação. Isso, dá um print e me manda para eu conhecer, que daí a gente vê se for legal, já compartilha. Oi, mais alguém? Reis? Aneli, Oi. eu fiquei preocupada agora. Não é tão simples. E isso que a gente for propor aqui, eles foram avaliar por estar atrasado, me parece que tomou o mesmo pique do MMR. Eu acho por isso que eu com o André, aquele dia, malandramente, colocamos que o vencimento das duas que pôs em 15 de dezembro, porque eram ações para um período longo mesmo, algo contínuo. E daí, na mesma data, já entra e finaliza as duas. Não faz sentido isso para o conselho de escola, gente. Mas eu acho que não vai gerar uma tabela estilo MMR, não. Eu acho, mas não sei. O conselho de escola é órgão deliberativo, não é órgão ativo de escola, de fazer tarefa, de pôr a tarefa, pôr a mão na massa. Assim. As pessoas, sim, mas não o conselho, né? O conselho é uma instituição. Se há ação dentro da escola, quando se a ação dentro da escola ocorreu, daí vai lá clicar no finalizar, resolver, sei lá o que verbo que eles vão pôr. Sinto muito, não faz sentido, né? Eu acho que há umas confusões daí, né? É a política, é o BBB também, né, Reis? Você sabe, né? É umas confusões. Meu Deus. Tudo bem. Ai, o Reis tá bonzinho hoje. Tudo bem, gostei do tudo bem. Gente, está chegando próximo às 11h. E eu prometi que a gente pararia antes das 11h, porque tem um pessoal que tem reunião agendada às 11h, inclusive eu. Eu espero ter respondido a vocês. Eu e o Adriano nos disponibilizamos a tentar socorrer vocês dentro das nossas possibilidades. Meu conhecimento tecnológico é pequeno, me perdoem por isso, mas é uma limitação minha. Mas nós tentamos auxiliá-los
a fazer o mais simples possível, por isso que nós falamos, não delira nessas ações, não tem que inventar nada novo, são coisas que vocês já estão fazendo, porque vocês já estão fazendo aquilo que é prioridade mesmo, não é? Ninguém está com tempo de estar correndo atrás do que não seja prioritário no contexto que a gente está vivendo, não é verdade? Então, é aquilo, o básico que vocês já estão desenvolvendo. Não sei se no futuro ficará algo mais complexo, torço para que não muito complexo, mas a gente está aqui para auxiliar no que nós conseguirmos. E sugiro a vocês, troquem figurinha com o colega. Tem alguns de vocês que têm maior agilidade tecnológica, às vezes já fez algumas coisas, então sabe os caminhos nesse sistema, que a tela que abre para o diretor não é a mesma que abre para mim com o Adriano, infelizmente, tá? E deixo aqui o meu abraço para todos, agradeço, peço perdão pelo som, pela minha caída do ar, e a hora que eu caí eu estava falando tão feliz que vocês não têm noção, e continuei feliz, descrevendo e dando orientações, que nem lembro tudo que eu tinha falado. Perdoem se faltou alguma coisa e disponibilizo a mim, ao Adriano, e passo a palavra para ele para se despedir de vocês. E só para constar, eu tenho uma saudade da gente aglomerar, uma saudade que vocês não fazem ideia. Abraço, meu povo. Adriano. Na verdade, eu queria só avisar, ele já disponibilizei o link para que vocês respondam lá para registrar a presença, apesar que eu vou tirar também aqui do Teams, né? Ele permite que a gente tire a lista de presença por ele aqui, mas vamos garantir lá no link também. Vamos disponibilizar, além do PPT, conforme eu respondi a pergunta, né, eu não lembro agora quem me perguntou, há pouco, e a gente vai disponibilizar também, eu vou ver se a gente consegue cortar as falhas aqui desse vídeo, né, dessa gravação, para a gente poder estar disponibilizando para vocês aí também, para estar retomando e buscando as informações aí do que foram passadas hoje, ok? Um bom trabalho a todos e também estou à disposição. Eu vou colocar o PPT já ali no grupo, tá bom, pessoal? A gente vai compartilhar, tá? Um abraço, um bom trabalho para vocês. Recesso para quem vai ter em julho. E que Deus nos ilumine. Muita luz para todo mundo. E saúde, tá bom, gente?